O manifesto, nessa versão 3, nós atualizamos no trimestre 13 capítulos, todos esses que aqui estão em azul, e hoje a gente vai dar um pouquinho de destaque a algumas dessas atualizações, para a gente poder conhecer um pouco mais de uma iniciativa que a gente até comentou muito rapidamente no encontro passado, que diz respeito ao capítulo 3.9, Educação e Capacitação Profissional. É um tópico que nós estamos chamando de Universidade 5.0, e nós hoje vamos ter aqui o professor Gustavo falando um pouco do tema internacionalização e do professor Zé Carlos de governança e acreditação. Então aqui eu vou passar agora a palavra ao professor Gustavo, que é o nosso conselheiro do Brasil 5.0 e reitor do Centro Universitário FEI. A palavra é sua, professor. Obrigado, Francisco. Boa noite a todos. Dentro do contexto da Universidade 5.0 que temos discutido, um elemento muito importante em nossa visão para a inserção competitiva nessa economia digital é justamente a questão de internacionalização. Então, um grupo muito rico tem se reunido aí ao longo desse primeiro semestre de 2021. São algumas instituições de ensino de destaque do nosso país, além de profissionais formadores de opinião. E a pergunta central com a qual começamos está aqui: como podemos fortalecer essas instituições de ensino superior brasileiras no que se refere à internacionalização, trazendo o que há de melhor no mundo e nos inserindo globalmente de forma competitiva e de impacto nessa economia digital ou economia 5.0. Como algumas ações iniciais que nós temos discutido em uma base aproximadamente quinzenal, os tópicos principais que têm surgido são os seguintes. Por favor, Francisco, se puder clicar. Nós temos buscado e discutido, partilhado boas práticas e referências nacionais e internacionais, tanto nos aspectos de governança e modelos organizacionais de instituições de ensino e pesquisa, como especificamente no ensino, na pesquisa, na extensão e inovação, mobilidade docente e discente, tanto saindo do Brasil como vindo ao Brasil, parcerias entre instituições internacionais, programas de duplo diploma e também de intercâmbio, e relações universidade-empresa, programas de relação universidade-empresa, tanto para projetos de pesquisa, como também aspectos envolvendo endowment e apoios diversos, que lá fora existem boas práticas que podem colaborar. Temos discutido também como atrair mais talentos internacionais para os nossos quadros de docência e pesquisa, e também como trazer de volta brasileiros que têm destaque no exterior nas mais variadas esferas altamente qualificadas. Temos discutido alguns referenciais externos de qualidade, indicadores, acreditações, certificações e os impactos disso nas nossas instituições e docentes, incluindo pesquisa de alto impacto, áreas estratégicas, entre outros, e a participação de membros internacionais nos nossos colegiados, conselhos e outras estruturas que possam colocar nos mesmos níveis as nossas universidades com outras instituições de ponta do exterior no que diz respeito à economia digital. É isto, Francisco, devolvo a palavra e é um prazer participar dessa iniciativa. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Gustavo, professor José Carlos, também conselheiro do Brasil 5.0 e reitor do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. Boa noite, Francisco. Boa noite, amigo Gustavo Donato, da FEI e todos os colegas. Nós temos, como o Donato bem colocou, né, é um grupo hoje que reúne as instituições que os senhores têm aí, a Facen de Sorocaba, a FEI, o INSPER, o ITA e a Mauá. E tem na sua representação aí ou os reitores ou o presidente. Então é um grupo realmente de bastante decisão, né, um grupo que consegue discutir num bom nível esses pontos. Eu trago aqui 2 pontos que são levantados de importância pelo grupo. É a questão da governança nas instituições de ensino superior, onde nós estamos fazendo uma troca rica de experiências e principalmente uma reflexão sobre os desafios dessa nova governança quanto às mudanças no modelo de ensino, no ensino e aprendizagem. Seja por causa da transformação digital que a própria pandemia veio trazendo, seja pela mudança do
do modo de se ver o ensino, né? Pensando um pouco menos somente no conteúdo, mas pensando em competências. E isso também tem que estar dentro da governança da instituição. O segundo ponto é a questão da acreditação como uma ferramenta de melhoria contínua do processo educacional nas IES. Então, o que nós temos feito também é discutindo o que já existe de acreditação possível. Elas normalmente são instituições internacionais, tá? E como é que nós poderíamos vir a criar uma entidade certificadora nacional que respeitasse a individualidade de cada instituição, porque a gente entende que instituições podem ser diferentes, elas podem ter nas suas missões, visões, objetivos diferentes, e mesmo assim serem todas importantes para o desenvolvimento do Brasil, desse Brasil 5.0. Então, como é que você cria uma acreditação que respeite isto, né, e que, ao mesmo tempo, funcione como uma ferramenta de avaliação externa e imparcial, de modo a trazer um aumento contínuo e progressivo da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, é um grupo que tem se reunido, como o Donato colocou, a cada 15 dias e trazido aí, por enquanto, excelentes resultados. Espero que a gente consiga progredir ainda mais com isso. Deixo aqui nosso agradecimento também para o Paulo Roberto da Facens, reitor da Facens, para o colega Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER, para o Alexandre, que é o reitor do ITA. É isso, Francisco. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Carlos, pela sua participação. Nesse momento, eu gostaria... Desculpe, pode falar. Não, perdão, mestre, perdão. É que eu esqueci um agradecimento que é importante, que esse grupo nasce, na verdade, com o senhor e com o Vicente Falcone. Né? Foi de uma inquietação do Falcone que esse grupo nasceu. Então, só para registrar aqui isso também, o Falcone é um elemento primoroso aí nesse grupo. É verdade. O professor Vicente Falcone foi o patrono do prêmio em 2019, participa do Conselho de Notáveis do Instituto, e num dos sábados ele colocou lá, depois de ter lido o livro do Casimiro Montenegro, de criação do ITA, essa provocação para que a gente pudesse trabalhar, e eu trouxe isso, na verdade, para esse grupo, e a coisa está caminhando muito bem, então eu agradeço imensamente a todos os reitores, né, e também ao Marcos Lisboa, que é o presidente do INSPER, pelo trabalho e pela participação. Obrigado, Zé Carlos. Eu que agradeço, mestre. Boa noite a todos. Nesse momento, queria passar ao capítulo 5, que é o Sistema Nacional de Coalizões Digitais Regionais, em que o Renato Grau, ele como curador, né, do Sistema Nacional de Coalizões Digitais Regionais, também conselheiro do nosso Brasil 5.0 e CEO da Innovision, vai falar um pouquinho dos resultados e planos do SIM-CDR, como a gente chama. A Silvia, também conselheira, head de informática, né, da Embrapa Agrícola, vai falar um pouquinho do Agro Paulista, da Coalizão Digital Agro Paulista, e o Clímaco, que também é curador da CDR do Estado de Pernambuco, Chief Technology and Information Officer da iLand, e resultados e planos da coalizão lá no estado de Pernambuco. Então, Renato, a palavra está com você. Boa noite, Francisco. Boa noite, amigos. Em relação ao nosso Sistema Nacional de Coalizões Digitais Regionais, neste primeiro e segundo trimestres de 2021, nós estamos focando em ações pensando sempre em inclusão, né? E a gente tem muitos dos temas que a gente tem trabalhado estão relacionados a metodologias ágeis, e a gente não pode ser diferente do que a gente está pregando. Então, o que nós fizemos, depois de ter criado toda uma estrutura de acesso e governança, nós estamos facilitando o acesso e adesão a novos membros para o nosso ecossistema, através de um link que está na tela. A partir de um simples formulário, nós entramos em contato para avaliar a adesão de novos membros. Em relação à estrutura de governança, também já usando um pouco do que a gente aprendeu no movimento Brasil 5.0, uma estrutura também enxuta e significativa, com conselho superior, conselho consultivo, do Sistema Nacional de Coalizões, e um conselho consultivo para apoiar as ATs, que, para quem não sabe, são as estruturas que estão em cada uma das coalizões digitais regionais. Em relação às CDRs também, trabalhando cada vez mais em estabelecer indicadores objetivos e únicos para todas as CDRs,
sempre com o objetivo final de mapear cases de transformação digital que possam ajudar a mensurar como a nossa economia digital está evoluindo através dessas iniciativas. É muito importante também a colaboração entre todas as coalizões digitais regionais. Nós temos incentivado isso, inclusive em nível das ATs, de cada uma das estruturas das CDRs, para todas colaborarem. Estamos apoiando a consolidação e evolução das coalizões existentes e também sempre buscando uma expansão do nosso sistema. Aí, em seguida, eu vou passar para 2 cases, como o Francisco falou, para a Silvia e para o Clímaco, referente à Agro Paulista e a de Pernambuco. Então, agradeço a palavra. Silvia, é com você. Boa noite a todos, obrigada, Renato. Cumprimento aí o presidente do Conselho de Notáveis, o Tenente Brigadeiro Damasceno e o Francisco, aí, nosso curador do Brasil 5.0, em nome de todos os conselheiros e participantes aqui do evento. Bem, a nossa fala aqui hoje é sobre a coalizão digital do Agro Paulista. Se vocês observarem aqui no âmbito de São Paulo, a gente está trabalhando nessa temática, né, da transformação digital na vertical do agro. E aí, para fazer uma aproximação aí, né, trabalhar efetivamente com a tripla hélice, né, do poder público, a iniciativa privada, a academia, todos juntos, a gente aqui tem discutido o potencial de cada ecossistema, vamos dizer assim, né, desenvolvendo um corredor tecnológico, desde aqui, né, de São Paulo, Campinas, Piracicaba, São Carlos e Ribeirão Preto. Piracicaba, por exemplo, é um grande polo aí do agro, né, com a universidade, aí, com a Exalc, tem fomentado aí o hub de inovação no agro. Entretanto, Campinas, São Carlos têm outras especialidades que complementam o agro aí nesse processo de transformação digital, né, com as universidades, com a Unicamp, USP, Unesp e outros institutos, né, também da APTA, institutos paulistas, e temos também 5 unidades da Embrapa, né, aqui a Embrapa Informática, Meio Ambiente Territorial, que fica aqui na região de Campinas e Jaguariúna, e em São Carlos a Instrumentação e Pecuária Sudeste. Então, a gente vem trabalhando nesse ecossistema aí, criando esse corredor tecnológico para fomentar a transformação digital. E para isso, eu vou pedir aí o próximo slide, Francisco. A gente desenvolveu um plano que a gente dividiu em 4 grandes etapas. Aqui do lado direito, vocês podem ver que a gente criou um corredor de inovação agro, a gente partiu aí de um benchmark, inclusive, que desenvolveu o corredor tecnológico tanto na Inglaterra quanto também nos Estados Unidos, para a gente criar esse corredor tecnológico aqui em São Paulo, tá? E aí a gente desenvolveu essas 4 etapas, né? O primeiro é um mapeamento, um diagnóstico, que é essa primeira etapa que a gente vem trabalhando nesse momento, que é um conhecimento melhor desse ecossistema, identificar os atores, né, nessas 3 dimensões e trabalhar melhor nessa integração para fomentar a transformação digital no agro. Depois nós temos mais 3 etapas, que é o engajamento, o plano de ação e a governança disso tudo. Hoje a gente conta aí com o apoio direto do Ministério da Agricultura, esse plano a gente vem trabalhando diretamente com eles, da FAESP Senar, aqui em São Paulo, da FGV também, com o Centro de Inovação, que vem participando, a Prefeitura de Piracicaba, mais diretamente aí com a Agtech Garage, que também vem apoiando esse movimento, como a gente pode trabalhar de uma forma mais integrada para fomentar a transformação digital no agro. Então, hoje, o que nós estamos nessa primeira etapa do conhecimento, do mapeamento diagnóstico, que envolve aí as 2 primeiras ATs, né, propostas aí no Sistema Nacional de Colisão Digital Regional aí no âmbito do Brasil 5.0. Né, que é identificar os atores do ecossistema, identificar os agentes. A gente está querendo quantificar também isso do ponto de vista das empresas, do poder público, e também ver todo o movimento, a quantificação do potencial da transformação digital, questão econômica também, fomentando esse corredor tecnológico. Então, nós estamos exatamente nessa fase.
e colocamos à disposição aí de todos que têm interesse de participar desse movimento aí da transformação digital no agro. Esse é um piloto aqui no estado de São Paulo, mas com certeza tem potencial aí para outros estados também da transformação digital do agro nacional, tá bom? E coloca aí à disposição de todos vocês. Muito obrigada, Francisco. Agora a gente gostaria de convidar aí o Clímaco Feitosa, né? Ele é o curador da Coalizão Digital Regional do Pernambuco, e aí eu passo a palavra para ele agora. Muito obrigada. Boa noite, Silvia, boa noite a todos, obrigado. Queria agradecer a presença de todos em nome do ecossistema de Pernambuco. Estou curador da Coalizão Digital Pernambuco, é uma honra representar o estado de Pernambuco neste contexto. Pernambuco é um estado que tão participa no que tange a tecnologia e inovação aqui no Brasil. Eu queria falar um pouquinho das ações do CDR Pernambuco. Nós estamos drivando todas as nossas ações em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco, em nome do secretário Lucas Ramos, que vem participando ativamente dos nossos contextos, e da sua equipe multissetorial, representada na pessoa do senhor César Andrade, que também faz parte do Conselho Consultivo aqui do Brasil 5.0. Neste âmbito, a nossa estratégia é de fortalecer a tripla hélice, coadunando o melhor destes três atores, que são a iniciativa privada, poder público e academia, visando fomentar a transformação digital de maneira estratégica a partir deste tripé. Neste ponto, também estamos em consonância com todos os propósitos do Brasil 5.0, estabelecendo pontes estratégicas com organizações da sociedade civil, como o Softex Recife, na pessoa do senhor Ives Nogueira, que também é representante da Anjos do Brasil aqui em Pernambuco, com a CESPRO Nacional, na figura do senhor Ítalo Nogueira, e com o NGPD, que é o Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é uma entidade representativa de tecnologia e inovação aqui no estado de Pernambuco. Todas as nossas ações estão sendo assessoradas pelo SIM-CDR, em nome do nosso amigo Renato Grau, e pelo Conselho. E neste ponto nos colocamos à disposição de todos e queremos fazer com que as fronteiras de Pernambuco cada vez mais estejam diminuídas para fortalecer as coalizões digitais regionais. Muito obrigado. Devolvo a palavra a Francisco.